Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, verso 14, Ministério Pão Vivo. Vem comigo no meu canal Gotinhas da Verdade. E vamos para mais uma lição dentro do livro de Deus. Nós estamos abordando aqueles fatos, tanto positivos como negativos, que se deram na vida do apóstolo Pedro, pois existem aqueles que têm ele como o guardião da chave do céu, pelo fato de que o próprio Jesus prometeu: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Então, a partir daqui, existe uma falsa crença de que Jesus colocou Pedro em eminência sobre os apóstolos. Aliás, não só sobre os apóstolos, mas sobre a igreja toda. E nós estamos vendo que isto não é verdade. Por isso, estamos analisando os pontos fortes e os pontos fracos também do apóstolo Pedro. A gente viu aquele ponto forte, um sinal visível da chave ou das chaves do reino dos céus que o Senhor Deus entregou para o apóstolo Pedro. A gente viu primeiramente lá no dia de Pentecoste, após o derramar do Espírito, foi ele que tomou a palavra e fez aquela pregação. Não foi uma longa pregação, mas foi uma pregação didática em que ele mostrou aquilo que era preciso mostrar. A pregação dele foi tão convincente que chegou o momento em que os ouvintes não suportaram mais. O coração deles estavam tocados e eles então perguntaram, não simplesmente para o pregador, para o apóstolo Pedro, perguntaram para eles, para os discípulos, o que eles deveriam fazer. E como Pedro tinha as chaves do reino nas mãos, e não era simplesmente nas mãos, na mente, na alma, no coração. Ele disse, quando eles perguntaram o que nós devemos fazer, a resposta foi clara e com autoridade: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Porque a promessa é para vós, para os vossos filhos, para aqueles que estão longe, para aqueles que estão perto e para todos quantos o Senhor chamar. Aleluia! Que chave poderosa, né? Que chave orientativa. É
essa chave aqui é a palavra do Senhor. A chave, as chaves que o apóstolo recebeu de Jesus é a própria palavra do Senhor. E aquela palavra foi tão forte que naquele dia foram batizadas quase 3.000 pessoas. Você já imaginou que batismo, que festa? E tem um negócio, não foi um batismo. Esses tipos de batismos que tem hoje, aliás, alguns batismos apelativos, que o batizando entra no rio ou no tanque e fica insistindo para as pessoas batizarem. Não, a chave era tão poderosa. Pedro acreditava tanto na chave que Jesus tinha dado para ele que, olha, o povo foi de maneira voluntária, sem apelo, desceram as águas e quase 3.000 pessoas foram batizadas. Ele, na casa de Cornélio, lembre, e olha, Cornélio era gentil, era de outra nação. Os judeus ficaram surpresos. Por que não dizer, até mesmo Pedro ficou surpreso, porque eles pensavam que a salvação era exclusiva para eles. E na própria visão que João teve, Deus já insinuou que ele estava falando de coisas misteriosas. Era a chave do reino nas mãos de Pedro. A chave, a palavra, o evangelho chegando aos gentios. Porque quando ele foi na casa de Cornélio, olha, Cornélio não era um homem qualquer, não. Ele era um comandante militar, ele era um homem cheio de atividades, mas nem isso afastou Cornélio daquela biografia magnífica. Ele era temente a Deus, ele orava, e ele não orava de mãos vazias, não. Ele orava dando esmolas, até que, enfim, Deus não suportou uma vida tão quebrantada, um homem tão consagrado daquele jeito, que Deus mandou um anjo lá aonde Cornélio estava orando na sua casa. Quando ele olha aquele anjo de vestes resplandecentes diante dele e disse: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas chegaram até o Senhor Deus, e ele me enviou até aqui para que você mande lá na cidade de Cesareia. Ele estava em Jope, 50 quilômetros separavam uma cidade da outra. E você vai mandar mensageiros chamá-lo para ir na sua casa, e ele dirá o que deve fazer. A gente vai continuar amanhã e a gente vai ver de maneira bem clara que Pedro foi obediente à visão celestial, embora a princípio ele não entendeu.
Mas depois de um momento de reflexão, ele entendeu tudo. A gente verá esse lado amanhã. Que a graça e a paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo seja conosco. Amém e amém.